Nutri! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Toque Nutri. Lembrando que aqui nós te ensinamos a como receber em dólar atendendo pacientes que vivem no exterior. Meu nome é Teacher Silvia. E eu sou a Nutri e a Teacher Maria Alice. E hoje, Silvia, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é como que você consegue precificar a sua consulta para atender aquele paciente que mora lá no exterior. Então a gente vai conversar direitinho a como fazer toda essa análise e chegar a um preço final. Exatamente. Então vamos lá. Então, Mari, a minha primeira pergunta, minha primeira dúvida, na verdade, que deve ser a dúvida de muitas Nutris também, é o que é precificação? Como que a gente pode explicar de uma maneira simples e fácil, didática também, né, para as Nutris que podem ter essa dúvida? O que é precificação? Precificação, o próprio nome diz, é um preço, certo? Mas esse preço, ele foi gerado sob, assim, um fundamento. Tem um fundamento para você chegar até esse preço final. E aí eu entendo que quando a gente precifica uma consulta, o que a gente está fazendo? A gente está criando uma somatória de vários serviços, vários diferenciais, vários fatores que você oferece na sua consulta e que por fim você consegue somar e chegar a um preço final. Por isso, Sil, que é muito variável. Então depende muito da experiência dessa nutricionista, onde ela atende, o que ela oferece, o que ela oferece em consulta. Às vezes você oferece um exame diferenciado, às vezes você oferece uma bioimpedância mais moderna, mais atual. Enfim, então tudo isso você vai ter que somar e incluir nesse seu preço final. Acho que é importante. Inclusive tem muitos exames que se pedem numa consulta, que tem valores diferentes, muitas vezes são valores diferenciados, né, do mercado. Não só valores diferenciados, mas são exames diferenciados que não se encontra em qualquer consulta. E às vezes você quer inserir isso na sua consulta, no seu atendimento. E daí, claro, isso tem um custo e vai repercutir no seu preço final, digamos assim. Esses diferenciais sempre agregam e eles têm que ser contabilizados. Porque muitas vezes as nutricionistas, elas às vezes se confundem. Precificar com custo são coisas diferentes. O custo é tudo aquilo que você vai ter que pagar, não tem jeito, né? Você vai ter que arcar com certos custos. Mas na hora de precificar, você tem que lembrar de tirar algumas coisas, né? De tirar, por exemplo, o seu lucro. Você tem que contabilizá-lo também. Então, quando você chegar a um preço final, você não pode deixar com que ele seja no 0 a 0, né? Não, você tem que ver qual é o seu valor. Qual é o valor da tua consulta, de tudo que você estudou, enfim, de todo o conhecimento que você está aplicando e passando para aquele paciente. O paciente também valoriza bastante essas coisas. Sim. E você, Mari? Você é nutricionista, atua como nutricionista, então provavelmente 100% de chance de eu ter acertado isso é que você passou por todo esse processo para chegar no preço, no valor final da sua consulta. E a faculdade te ensinou isso? Ou você acha que foi o dia a dia mesmo que fez com que você levantasse esses cursos, enfim? Não, inclusive a gente passa por isso diariamente, principalmente porque a nutricionista ela não oferece só consulta. Muitas vezes aparece algum cliente querendo um outro tipo de serviço, por exemplo, uma escola querendo um cardápio diferenciado, às vezes uma empresa querendo que você faça uma palestra, tá preocupada com a saúde dos funcionários e quer algo direcionado. Então tem uma série de serviços que vai muito além da consulta, que você também tem que parar e pensar como você vai precificar. Então, assim, a faculdade não nos ensina isso, né? A faculdade, eu sempre falo que ela é a maçaneta da porta, tá? Ela vai te mostrar a porta, tá ali, mas quem vai abrir, quem vai percorrer todo o caminho sozinho é a gente, né? É uma boa analogia, né? Porque a porta ela tá ali, mas ela não faz nada se você não for lá e tentar abrir, né? A ação, o mecanismo, né, vem de nós. Então a gente que tem que ter a atitude de ir atrás e realmente pesquisar e se informar. Então comigo não foi diferente. Quando eu saí da faculdade, eu também me deparei com um leque de serviços que eu poderia oferecer, mas não sabia como precificar. Então o que eu aconselho? O primeiro ponto, se o que o Nutri precisa ter conhecimento, é que existe uma tabela, né, uma tabela de honorários do CFN, que é o Conselho Federal de Nutrição. Então se você acessar o site deles, você tem ali eu já mostrei
mostrei essa tabela algumas vezes lá no nosso Instagram e você tem uma série de serviços e o quanto eles recomendam para ser o mínimo de hora, né, de valor para ser cobrado por hora. Então tem vários serviços, tem mais de 20, acho que tem quase 30 serviços lá para a Nutri ter um direcionamento. Ela pode cobrar. Então, por exemplo, pelo CFN, uma nutricionista ela não pode cobrar menos de R$150 a consulta. Não é o quanto eles indicam. Você quer cobrar? Pode cobrar. Porém, o que acontece? Ela desvaloriza a profissão quando ela começa a cobrar abaixo da tabela. Aquela tabela é um mínimo, é uma referência mínima. Até para evitar uma certa concorrência desleal também, né? Então você cobra 150, o trabalho cobra 50. Claro, é questionável a qualidade, é questionável, mas às vezes tira um paciente seu, que poderia ser seu, porque tá pagando mais barato ali do lado. Então realmente ter uma base regulamentada faz toda a diferença, né? Para os dois lados, para o paciente que é mais seguro, tem uma certa qualidade ali no atendimento, e para a Nutri também, para o mercado da nutrição. Então essa base, ela tem que ser o nosso ponto de partida. Então existe uma tabela de honorários? Legal. Então vou consultá-la e vou tentar achar o serviço que eu estou procurando para poder precificá-lo. Ok, achei, vamos supor, R$150 uma consulta, que é mais ou menos quanto eles indicam. Mas o que mais você vai oferecer? Porque ele não descreve o tipo de consulta, né? Se é uma consulta de 3 horas, se é uma consulta de 1 hora, se é uma consulta que você vai envolver um exame à parte, se é uma consulta que vai ter bioimpedância. Ou seja, ele não coloca o que tem que ter dentro dessa consulta. Não, né? Até porque existem vários serviços separados. Então, por exemplo, a própria bioimpedância, eles aconselham ser cobrado 1 hora, mais ou menos 1 hora de serviço. Então, se você fizer uma consulta onde vai ter a pesagem de bioimpedância, onde você ainda vai trazer alguma novidade do mercado ali, de exames para fazer na hora, como um teste de tolerância alimentar, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser contabilizado para que você consiga atingir essa precificação. Interessante. É importante saber que você pode ter outras fontes também, né, para agregar ali valor à sua consulta e pode cobrar por elas também. Sim, eu já fiz alguns trabalhos, somente na época de estudante ainda, eu já fazia alguns trabalhos para nutricionistas. E aí eu sempre me pegava nesse ponto, como precificar, né? Principalmente quando você vai ter que precificar a sua consulta para um paciente que vive no exterior. Sim, né? Exatamente. Tem que ter todos esses detalhes aí incluídos, porque ele vai estar pagando em outra moeda. Então isso também é muita vantagem para a Nutri, né? Exatamente. Então muitas vezes eu tinha algumas demandas, como por exemplo, fazer um plano alimentar todo em inglês, por exemplo, especial para um paciente estrangeiro e tudo mais. E aí você tem que pensar, poxa, mas eu estudei tantos anos em inglês, eu desenvolvi essa habilidade, sou da área da nutrição. Então, morei fora muitas fora. vezes, né? Então a gente se torna um perfil interessante e valorizado. Então na hora, Nutri, de você precificar, você tem que considerar tudo isso. É o nosso valor. Sim, muito importante, né, esses detalhes. E Mari, deixa eu te perguntar, e você se lembra de alguma situação onde a Nutri, assim, sem querer, obviamente, muitas vezes até sem ter um conhecimento, como é o que a gente está dividindo agora com as Nutris recentemente, nós somos basicamente pioneiras aqui no Brasil nesse assunto. Por acaso você se lembra de alguma situação que você vivenciou, uma amiga Nutri sua que estava cobrando ali por uma consulta um valor precificando, né? Ou seja, chegou num resultado final de valor de consulta porque ela precificou errado, principalmente porque ela estava atendendo um paciente estrangeiro. Você sabe de alguma situação assim? Sim. O que acontece, Sil? É normal a gente pensar assim, poxa, a minha consulta é R$150 aqui no Brasil. Então, o meu paciente estrangeiro, o meu paciente que é brasileiro do exterior, enfim, vou cobrar o mesmo preço para ele. R$150. Porque eu fico pensando assim, é a mesma consulta, é tudo igual. O meu custo é o mesmo. O meu custo é o mesmo, vai ser online, é como se eu atendesse alguém daqui. Só que isso não é bem assim, a gente sabe, porque tem uma série de fatores que eu já explico para vocês. Mas olha, primeiro ponto, vamos imaginar que você está cobrando R$150 essa consulta, certo? Certo. Com o dólar hoje a 5, quase R$6, isso vai sair uns $25 para o seu paciente. Sim. Você acaba diminuindo um pouco a sua consulta, porque ele vai falar, nossa, eu vou passar para uma nutricionista lá, eu vou gastar $25, é o preço de eu comprar um lanche, de eu fazer uma refeição, comprar uma pizza, $25, tão baratinha a consulta dela. E você deixa de aproveitar também, não aproveitar de tirar proveito da pessoa ou da situação,
Mas o fato de que ele paga em outra moeda, para ele, isso não faz diferença, no sentido de se ele pagar talvez mais em dólar, para ele vai estar dentro do mercado de nutricionistas do país que ele vive. Sim, né? ele está acostumado a pagar mais, Sim, né? Exato. Então, o que acontece, Sil? A nutricionista, ela ingenuamente, né, de uma forma ingênua, ela acaba cobrando muito barato. Isso traz um aspecto um pouco negativo, diminui um pouquinho o valor que o paciente dá para a consulta, acha muito baratinho. Segundo ponto, ela deixa de receber um valor melhor que ela deveria receber. Por exemplo, se ela cobrasse $100, ela ia estar recebendo 500, 600 em reais, tá? E outra, ela tem a falsa crença de que ela está fazendo a mesma consulta, mas não é. Porque o seu paciente que mora no exterior, você tem que estudar um pouquinho sobre ele. Você não pode chegar, abrir o computador e vamos atender online. Você tem que entender onde ele mora, quais são os hábitos alimentares dele. Às vezes tem a questão do fuso horário. Ele só pode ser atendido, sei lá, 8 da manhã lá, antes do trabalho, e para você vai ser 4 da manhã, 3 da manhã, e você vai ter que acordar 3 da manhã, 4 da manhã. Ou seja, não é muito justo com você também, você receber a mesma coisa para acordar às 4 da manhã. Fora que existe também um segundo trabalho aí que a gente acaba fazendo, que às vezes é de entregar o plano, as prescrições dos exames, os suplementos, tudo em inglês. Que é mais fácil para aquele paciente, para ele poder ir no laboratório. Imagina, ele chega com uma prescrição em português, no laboratório lá na Europa, nos Estados Unidos, ninguém vai entender nada. Nada, não faz sentido. Nem o médico, às vezes, da família, para poder liberar os exames, não vai entender. Então, você ainda vai ter que fazer uma tradução. Então, é por isso que a gente não pode calcular e precificar a nossa consulta aqui no Brasil do mesmo valor, cobrar o nosso paciente de fora do mesmo valor, com o mesmo valor. Não pode, por causa de todas essas diferenças. Sim, importante isso, porque às vezes, ingenuamente, como você falou, sem perceber, a Nutra acaba fazendo isso, porque, no fim das contas, parece que é a mesma coisa, que é a né? mesma coisa, mas não é. E no fim, Sil, acaba tendo um arrependimento, porque aí ela fala, nossa, meu Deus, eu tive que fazer tanta coisa para esse paciente do exterior, ai, fiquei nervosa, era meu primeiro contato. Mudar minha rotina, fazer o fuso horário. Tive que atender, tive que pesquisar o que ele come, eu não entendi isso, ele tem uma restrição alimentar. Então, se isso gera um trabalho, esse trabalho tem que ser cobrado. Então, não tem nada assim de abusivo, é simplesmente o justo mesmo do trabalho que você exerce. Sim, a mão de obra que isso vai dar também. Né? Mari, então, e outra dúvida. Por que então a gente deve investir, digamos, a Nutri deve investir em tempo para aprender e para precificar corretamente? Isso é uma verdade? Você acha que vale a pena ela se dedicar ali algumas horas para isso? Vale porque, primeiro, você consegue precificar de uma forma justa, de acordo com o trabalho que você oferece. O trabalho da nutricionista, Sil, ele não é só a consulta, aquela 1 hora mais ou menos de consulta. Muita gente acha que é isso. Muita gente fala assim, uma vez eu ouvi isso de uma pessoa, isso foi antes de eu estudar nutrição, mas isso ficou tão gravado aqui na minha cabeça. Era um amigo meu e ele tinha ido numa nutricionista e ele falou assim, nossa, eu queria tanto ser nutricionista, porque em 1 hora eu só ia escrever ali uma dieta rapidinho, dar um papel de prescrição e tchau, e já ia ganhar um bom dinheiro em 1 hora. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, nossa, será que é assim? Tão simples assim? E não é assim. É a ideia que as pessoas têm. Como nada, né? Como nenhuma profissão é assim, se a gente parar pra pensar. Tudo tem algo por trás, né? Um trabalho, uma dedicação por trás. Sim, e isso aumenta de acordo com a personalização da consulta que aquela nutricionista oferece, o que é muito legal e o paciente gosta, porque ele gosta de ser atendido, ele gosta dessa conexão que você faz com a vida dele, que você se importa com ele, que você está se importando com a história dele. Então, isso tem que ser muito considerado. Porque humaniza também, né, Mari? Eu acho que humaniza o atendimento. Se você consegue personalizar mais, se você consegue humanizar, né, a sua consulta ela passa a ser mais valorizada. Você cria uma empatia com o paciente e o paciente se sente assistido. Então, isso te ajuda a justificar toda essa precificação também. Mas vale a pena investir tempo nisso? Claro que vale, gente. Porque se você não parar para analisar todos os fatores, tudo que você oferece e dar o valor certo para cada conteúdo que você cria e gera para oferecer
oferecer para o seu paciente, talvez você esteja sempre perdendo. Sempre cobrando errado. Cobrando errado. Sempre a menos, geralmente. Eu costumo passar um e-book de receitas, eu costumo passar orientações gerais de cada patologia que esse paciente tiver. Então, se ele for um diabético, além do plano alimentar, eu ainda vou enviar para ele uma cartilha para ele saber sobre essa doença. Eu ainda vou enviar receitas zero açúcar, enfim, para ele. E é legal que lá no programa Hello Nutri, a gente realmente ensina vocês a precificar a consulta, também a dar essas dicas. O que você pode colocar para agregar valor à sua consulta, como isso que a Mari faz, as receitas e tudo mais. Inclusive lá no programa tem também para vocês várias dicas Tem disso. e-books, muitos e-books. É, muito legal. E que é para deixar tudo prontinho para que vocês só atendam realmente paciente estrangeiro de vocês, que vive no exterior, pode ser um brasileiro que vive no exterior, com todos os recursos à mão. E tem muitas vantagens, porque às vezes o seu paciente, é muito comum vocês terem um paciente que é brasileiro, vive no exterior. Sim. Geralmente esse paciente ou essa paciente é casada com algum estrangeiro. E aí você atende ela gosta muito de você. É muito típico isso. É brasileira. E aí ela fala, atende meu marido, ele não tá bem, ele tá com gastrite, ele tá com alguma coisa. E aí você vai ter que fazer o quê? Um plano alimentar em inglês, uma consulta em inglês, gerado às vezes um e-book especial em inglês. Às vezes um plano familiar, né? Um plano familiar, por mais que ela seja brasileira, coloque em inglês para que a família toda entenda. Então isso vale a pena a gente parar para pensar, a gente usar um pouquinho de tempo, mas precificar corretamente. Porque aí vale a pena você atender, você vai receber de uma forma justa pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, e o paciente vai ficar super satisfeito com a tua consulta e com o que você oferece. Sim, e você também vai sentir mais prazer, inclusive, em poder atender esse público, porque além do ganho, que vai ser maior em função da moeda, do câmbio e tudo mais, você também vai se sentir de igual para igual, ou seja, ele pode pagar mais em função da moeda ou em função de que essa é a realidade no país dele, ou seja, ele pagaria mais normalmente, e você vai se incomodar menos, talvez, com ter que pesquisar mais, ter que acordar em horários que a gente fala de acordar, né, mas às vezes aí dormir também mais tarde, horário do seu almoço, ou um final de semana, muitas vezes, vai fazer com que isso valha mais a pena, digamos assim. E algo muito interessante quando a gente fala em precificação, Sil, a gente tem uma ideia de que para você ter um faturamento alto no consultório, você precisa ter uma agenda muito cheia. E também é uma ingenuidade pensar assim, porque isso a gente já viu que não funciona. Pelo contrário, a Nutri fica maluca. Acabada, já tenta trabalhar. Trabalha demais, tem que calcular muito plano, tem muito paciente para lidar, para assistir, para dar apoio. Isso acaba sobrecarregando demais o nutricionista. E tendo pouco retorno, né? Pouco retorno. É diferente você conseguir cobrar $80, $100, isso em real vai ser em torno de uns R$600, do que você cobrar R$600 aqui. Aqui pode ser puxado, dependendo, mas lá fora não é. Então isso é algo que a gente precisa começar a desmistificar mesmo, porque hoje a gente já percebe que, em virtude da moeda estar alta, a gente consegue atender poucos pacientes, mas que moram no exterior, cobrando um valor ok para eles lá, que vai ser um bom valor aqui, revertido para a moeda, e dando uma consulta de super qualidade. E tendo qualidade de vida, você não, né? Ou seja, não precisa trabalhar 12 horas diárias, só consulta, para ganhar X. Você pode trabalhar menos, ganhando o mesmo X. Além de trabalhar de casa. Você pode montar um escritório, como nós temos escritório. Você pode montar o seu próprio ambiente. Você não precisa alugar uma sala para atendê-los. Lógico, invista em conexão, invista em iluminação, mas é um conforto e uma liberdade muito grande. Eu digo que são as Nutris tradicionais, as Nutris do passado, mas elas costumavam, passar de vários convênios, atendiam em várias clínicas, então tinham deslocamento, tinham transporte aí para também, de despesa, para contabilizar nas despesas, e hoje não precisa. Se ela focar em atendimentos de pacientes que vivem no exterior, ela tem qualidade de vida, ela trabalha num tempo saudável, não é um tempo abusivo, então são horas consideráveis, semanais, tranquilas, ela consegue se dedicar, porque a Nutri quer se dedicar, mas a agenda delas está tão cheia que não dá.
mas ao mesmo tempo ela não pode reduzir porque Então, ela vai vai reduzir o ganhar menos, faturamento. exato, para E manter fica- a qualidade de vida, o nível de vida que vocês querem e tudo mais. A gente entende, né, que às vezes a gente precisa trabalhar muito para manter o padrão de vida que a gente quer. E é um problema. E eu, por exemplo, sou teacher, funciona exatamente da mesma forma. Se eu trabalhar 12 horas diárias, eu vou ganhar X. Mas eu tenho alunos que moram fora, alunos que vivem no exterior. Então não faz sentido eu cobrar a mesma coisa. Por quê? Porque eu também vou ter um trabalho completamente diferenciado para atender. E posso trabalhar menos, ganhando Horários, mais e sim. sendo honesta, sendo íntegra com esses pacientes, tendo verdade, não passando a perna em ninguém, porque para eles tá ok o valor. Então essa é a grande sacada mesmo. Sim, né? é a grande sacada. Então muitas vezes a gente pensa assim, poxa, a gente tá num momento em que a nossa moeda tá tão desvalorizada, Sim. mas ao mesmo tempo nós tivemos essa liberdade da teleconsulta, né? A própria telemedicina está aí investindo muito alto agora aqui no Brasil. Por quê? Por causa dessa contrapartida. Ao invés da gente às vezes se lamentar, a gente pode ou enxergar com outros olhos e falar, olha, existe uma oportunidade aqui para mim. Então agarre essa oportunidade, porque as oportunidades passam. É fazer do limão uma limonada. Então aproveitar que está acontecendo tudo isso no mundo e que veio para mudar realmente a nossa forma de pensar com relação a tudo que nós sempre fizemos, seja pessoal, seja profissionalmente, e aproveitar essa oportunidade de poder atender pacientes do exterior. Mari, e outra coisa, de quanto em quanto tempo você indica que essa precificação seja atualizada? Boa Porque pergunta. isso pode mudar. Sim. Geralmente a gente tem que ir acompanhando, né, o câmbio. Sim. Como que tá indo o euro, o dólar. Aqui eu falo bastante de dólar porque metade dos brasileiros que moram no exterior estão nos Estados Unidos, mas há uma demanda muito forte de europeus. Então muitas estão recebendo em euro, o que é melhor ainda. Então sempre acompanhe o dólar e o euro, veja como que tá o câmbio, mas eu recomendo que você faça ajustes e atualizações anuais. Ou se você trouxer algo diferente na tua consulta. Então, por exemplo, você agora não atende mais, você ampliou o teu público, você se formou em alguma especialização e agora você vai passar a atender atletas também. Então, isso já é um grande diferencial, em que você pode agregar esse valor para a tua consulta. Um outro exemplo, você está trabalhando com painéis genéticos nesse momento, então você pode vender esse exame junto na sua consulta, o laboratório vai entregar lá na casa da pessoa, onde quer que ela esteja no mundo, ele faz a coleta, manda de volta para o laboratório só te manda o resultado. Olha que interessante. Então, com o resultado, isso agrega muito valor para a tua consulta e você pode justificar esse reajuste, que é justo, porque agora você está oferecendo o quê? Um serviço a mais, moderno, interessante, que vai falar muito para o teu paciente sobre o futuro dele, né? Sobre doenças que ele pode vir a ter ou não, sobre o histórico genético dele, familiar. Então é muito interessante também. E olha, só para curiosidade geral, gente, recentemente nós fizemos uma pesquisa e sabem quantos estrangeiros, quantos brasileiros, não são estrangeiros, quantos brasileiros vivem fora do Brasil hoje? 3 milhões, aproximadamente 3 milhões. Mas vai crescer esse número. Sim, sem dúvida. Inclusive, as agências, tudo já estão apontando para um grande número de brasileiros interessados em imigrar. Só que nós somos brasileiros e nós queremos continuar usando os serviços do Brasil. Até porque quando o brasileiro está lá fora, ele fica fazendo a conta, né? Nossa, olha, eu tô ganhando em euro, em dólar, dá para eu fazer isso lá no Brasil. E nós temos vários casos, eu de alunos, você de pacientes, de que realmente eles estão consumindo os serviços aqui do Brasil e fazem vários cursos, vários atendimentos clínicos, saúde, várias coisas. Tem um consumo grande. O brasileiro que vive no exterior, ele se sente mais à vontade em ser atendido por outro brasileiro. Não apenas em fazer cursos, em estudar. É muito engraçado, mas é que ele se identifica mais. Então, essa demanda de pacientes que vivem no exterior, usando, né, utilizando dos serviços médicos, cursos também, educacionais, aqui do Brasil, é muito forte. Essa demanda está muito forte. E nós, nutricionistas, temos que enxergar essa demanda e utilizar esse mercado também para atendimento. Sim, na verdade, as fronteiras deixaram de existir. Não tem mais limites. Exato. Se antes nós tínhamos aí a população brasileira para atender, né, digamos, às vezes a população nossa da sua cidade, né, do seu bairro, do seu estado, hoje não tem limite. Tem que aproveitar a oportunidade. Então, por isso que saber precificar a consulta para o seu paciente do Brasil e para o seu paciente que mora
fora do Brasil é muito importante, porque existe sim uma diferença muito grande, tanto do serviço que você vai oferecer, quanto do valor agregado a ele para ser cobrado. Então, muito legal o nosso bate-papo, viu, Mari? De verdade. Isso aí. Nutri, nós esperamos que você goste dessas informações, que você possa aplicá-las aí na sua consulta desde já. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca pra gente aqui, coloca pra gente os comentários, porque nós estamos sempre respondendo todo mundo, nossa equipe também, Sim, né? e é muito legal essa troca, muito gostoso Sim. ouvir a experiência de vocês e poder dividir e compartilhar tudo isso com a gente. E lembrando que a sua dúvida pode ser a dúvida da sua outra amiga Nutri, do Sim. outro amigo Nutri. Então, por que não nós democratizarmos a informação para todos, o conhecimento? Então é isso aí, Sil. Muito obrigada. Thank you. E um grande beijo a todos. Bye bye. Bye bye. See you later.